Bom, primeiro ano, vamos lá. Continuando de onde a gente parou e começando o livro 1B de vocês, que seria função polinomial do segundo grau. Antes, corrigir a tarefa, que havia deixado semana passada, fazer a correção rapidinha, e aí iniciamos teoria de função do quadrática, função do segundo grau. Tá? Então, gente, vamos lá. Tarefa. Que eu havia pedido para vocês no dia 7/4. Livro 1, página 93. Fazer o 8º exercício, acho que item A e D. O item A está aqui. Resolva em reais as seguintes inequações. Inequação simplesinha, como eu disse, para ninguém errar. Que a gente tinha que fazer passo x para lá, 3x menos x, menor ou igual a 1, passo menos 2 para cá, mais 2. 2x menor ou igual a 3. X menor ou igual a 3 meios. E aí nunca esquecer solução. Solução aqui. Todo x pertencente à reta real foi mandado resolver em reais, tal que o seu x seja um número menor ou igual a 3 meios. Feito isso, você fez um dos itens do exercício, era só isso. Nada mais. Não esquecer solução e inequaçãozinha do primeiro grau. Já o segundo, um pouquinho mais trabalhoso, só que aí é lembrar, né, gente? Qualquer coisa que você faça de forma diferente, sem fazer o que eu vou fazer agora, você perdeu o exercício. Entenda isso. Está subtraindo denominadores diferentes, tem aqui também uma outra subtração. Esse 3x está sem denominador. Então, obviamente, primeira coisa a ser feita, MMC. E eu disse, tira o MMC de toda a expressão. 6 dividido por 2 dá 3, que vai multiplicar 2x menos 3, menos 6 dividido por 3 dá 2, que multiplica 5 menos 3x, menor 6 dividido por 1 dá 6, vezes 3, 18x. Menos 6 por 6 dá 1, vezes 1, 1. Ao tirar MMC de toda expressão, posso esquecer o denominador. Agora, distributiva aqui, distributiva aqui. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 vezes menos 3x, menos por menos mais 6x. Menor que 18x menos 1. Aqui vai dar 12x menos 19, menor que 18x menos 1. Passo 18x para lá. 12x menos 18x, menor que menos 1 mais 19. Você vai ter aqui menos 6x, menor que 18. Aí, aquele lance, discutido aula passada, multiplico aqui por menos 1. 6x e aqui menos 18. Só que toda vez que a gente multiplica por um número negativo, uma desigualdade, inverte o sinal. Estava menor, fica maior. Invertido o sinal, passo 6 dividindo, x tem que ser maior que menos 18 por 6, menos 3. Solução da sua inequação. X pertencente aos reais, tal que x seja maior que menos 3. Tá aí, gente. Solução do item D de vocês, desse 8º exercício.
Depois tinha mais dois itens. Esse acarretava um pouquinho mais de trabalho. Também resolve em R as inequações. Só que aqui era uma inequação que a gente dizia produto. Quero multiplicar a primeira vezes a segunda, função do primeiro grau vezes função do primeiro grau. E eu quero que seja menor que zero. Aqui nós tínhamos que necessariamente chamar a primeira de número 1, estudar o que é essa número 1. Número 1, x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Ao estudar a raiz, você determinou onde esta sua primeira função corta o eixo x, corta em menos 1. É uma reta crescente, porque o A é positivo, portanto seria uma reta assim. Onde para cá você teria somente imagens positivas, para cá somente imagens negativas. Estudei a número 1, guarda isso. Vai lá e estuda a número 2. A número 2, 4 menos 2x igual a 0. 4 igual a 2x. X igual a 2. É outra reta que corta no 2. Detalhe importante, essa reta não é crescente. O A é negativo. Ela é decrescente, então ela não tem essa ascensão. Ela decresce, assim. Onde qualquer valor superior a 2, nós teríamos imagens negativas. Para cá, imagens positivas. Só tem duas, estudei as duas. Agora eu vou reunir as informações e depois pensar no que o problema inicialmente nos pediu, que era o produto negativo. A número 1, cortou em menos 1, crescente para cá é positivo, está aqui. Para cá é negativo. Já o número 2, cortou no 2, menos 1 está aqui, 2 tem que estar à direita. Para cá é menos, para cá é mais. Eu quero o produto 1 vezes 2. Se eu vou multiplicar, regras de sinais. Menos por mais dá menos. Mais vezes mais dá mais. Mais por menos dá menos. Só agora eu volto e vejo o que o exercício me pediu. Eu quero que esse produto seja menor que zero. Negativo. Se é negativo que você quer, meu bem, é aqui e aqui. Que região se refere isso? Valores inferiores a menos 1 e valores superiores a 2. Pode ser igual, eu não vi igual aqui. Então, não pode ser 0 aqui e não pode ser 0 aqui. Feito isso, estou pronto para dar a solução. Sua solução seria todo x pertencente à reta real, mandou resolver em reais, tal que x seja menor que menos 1, ou pode ser também x um número maior do que 2. Espero que tenha feito, você vai ser cobrado isso futuramente, quando você estiver lá no 4º bimestre, certo? Estudando coisas bem distintas. Seria aí logaritmos, exponenciais. E aí, num dado momento, você vai precisar desse conteúdo para entender o exercício, principalmente os mais avançados. Tá aí, senhores. E mais um
fechando a tua tarefa. Aqui é a mesma coisa, tá? Que às vezes você pensa, esse eu não resolvi nenhum exemplo aula passada, é um quociente. Gente, regra do produto é igual à regra da divisão. Sinais iguais, produto e divisão dá positivo. Sinais contrários, produto e divisão dá negativo. Então aqui é como se fosse isso vezes isso. Com um mísero detalhe, quando a gente fala em quociente, que aqui não vai ter problema, mas vai ter exercício que terá. Quando você trabalha numa divisão, jamais o denominador, o ser que está aqui embaixo da fração, poderá ser zero. Então, caso eu peça igual a zero, quem pode ser zero é o de cima, o de baixo não. Aqui não vai haver esse problema porque aqui ele pediu somente maior que zero. Eu não quero igual a zero. Então nenhum dos dois pode ser zero. O de cima não, porque eu não quero igual a zero. O de baixo não, porque não existe divisão por zero. Porém, o procedimento é idêntico ao que a gente acabou de fazer. Então, gente, ó, quem não fez tarefa, por favor, hein? Você está perdendo tempo aí. Por quê? Temos que chamar aqui de 1, temos que chamar aqui de 2. Estudar a número 1, função do primeiro grau reta. Estudar a número 2, função do primeiro grau reta. Número 1. 4x mais 4 igual a 0. 4x igual a menos 4. X igual a menos 1. Que deu a raiz? A raiz simplesmente me entrega onde essa função cortou o eixo x, menos 1. É uma reta crescente, o a é positivo, é o número 4. Onde para cá é mais, para cá é menos. Isso é o estudo da número 1. Número 2, mesma coisa. Igual a função a zero. Para achar a raiz, menos 3x igual a menos 5, multiplico por menos 1, 3x igual a 5, x igual a 5 terços. O que você achou? Onde essa reta, que é uma função do primeiro grau, corta o eixo x, 5 terços. Novamente, cuidado, essa reta é decrescente, o a é negativo, é menos 3, então ela não vai ter esse desenho, e sim este, onde para a direita são valores negativos que essa função assume, para a esquerda valores positivos que essa função assume. E aí, reunir as informações. Número 1. Eu achei o menos 1 como raiz, sei que para cá é mais, está aqui, sei que para cá é menos, está aqui. A número 2, me posicionando em relação ao menos 1, 5 terços, é 1 e uns quebrados, positivo, portanto está à direita do menos 1, 5 terços, para cá é menos, o restante é mais. Quero agora a divisão da 1 pela 2. Menos por mais dá menos. Mais por mais dá mais. Mais por menos dá menos. Estudei os sinais desse quociente. Sei exatamente onde essa divisão é positiva, onde essa divisão é negativa. Resta saber o que o problema me pediu. Volta lá no problema. Me pediu quando essa expressão é maior que zero, portanto um valor positivo. Se é positivo, só me interessa onde isso deu mais, que seria aí o intervalo de menos 1 a 5 terços.
Não quero que seja zero, ninguém me pediu igual a zero aqui. Portanto, aberto aqui, nenhum dos dois poderá ser zero. Inclusive aqui sempre deveria estar aberto, porque é denominador. 5/3 zera a segunda, e eu não posso zerar a segunda. Sempre aqui aberto, porque é denominador lá. Se eu pedisse igual a zero, mudaria que eu teria que deixar fechado menos 1. Zerar aqui em cima, a expressão daria zero. Sua solução aqui, x pertencente aos reais está o quê? Menos 1 é menor que x, menor que 5/3. Tá aí a tua tarefa. Gente, corrija a tarefa, veja o que você fez. Se não fez, corre atrás, por favor. Porque agora, gente, a gente começa uma matéria, não é difícil, mas é técnica. Acabou aquele negócio, eu não sei fazer e eu vou me virar. Não, você não faz mais nada se não conhecer a técnica. Certo? Aqui já não existe mais só raciocínio, né? Pensamento brilhante. Tem que ter conhecimento. Então, gente, bem-vindos agora vocês, primeiro ano ao ensino médio, tá? Vamos lá. Caderno 1B de vocês, página 5 é o início, frente 1, frente A. Função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então agora acompanhe, eu vou pedir só 2 itens de tarefa para vocês, mas vai prestando atenção que você precisa saber bastante disso. E depois, provavelmente, a próxima aula a gente só vai resolver exercícios disso, problematização disso. Então a gente tem que estar afiado para entendimento de tudo isso, tudo aqui. Saber bem o que é vértice, saber bem qual é a imagem, saber bem o que é ter uma raiz, 2 raízes, 3. Porque agora, gente, começa a nossa matéria. Por favor, vamos crescer. Recordando, você vai mexer direto com a expressão que te lembra equação do segundo grau. Então aqui é só você relembrar certas coisas que você ficou fazendo o tempo todo no seu 9º ano. Equação do segundo grau. Definição. Toda expressão que a gente escreve dessa forma. ax² mais bx mais c igual a zero. Com a necessidade de A ser diferente de zero. Que se A for zero, você tenha de primeiro grau. Que aí é fácil estudar, é só passar tudo para lá e igualar a zero. Só que agora eu garanto que tem x2 aqui. Certo? Como é que a gente resolvia isso mesmo? Fórmula de Bhaskara, né? Então aí começa. Ó. Quem não lembra, começa que você vai direto ter que ficar recorrendo a esse ser aqui. Calcular o delta. O discriminante, assim a gente chama. Delta é b ao quadrado. Pega o número que está multiplicando x, que é b aqui, eleva ao quadrado. Se não tem, é zero. Se de repente você tem equação incompleta, não tem b, né? Não tem, aparece só x a primeira, significa que b é zero. Pega o b que está aqui, eleva ao quadrado, menos 4 vezes o a que está aqui, vezes o c que está aqui. Isso é calcular o discriminante. Porque quem seriam as raízes mesmo? Nossa raiz x, lembra? É menos o b, troca o sinal do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. É assim que você resolve uma equação do segundo grau. Lembrou?
Então memorize isso, você vai usar direto aqui nesse capítulo. Quem tem dificuldade ainda em equação de segundo grau, por favor, vai treinando e vai aproveitando aí o espaço de tempo que você tem. Só retomando e recordando aqui, mandei você resolver essa equação. Rapidão, sem grande segredo, identificar o A quando não tem é 1, né? 1x². O B é menos 10. O C é 21. Este é o meu A. Este é o meu B. Este é o meu C. Segundo o que a gente aprende aí em Bhaskara, o discriminante B² menos 4AC. Então, nosso delta vai ser menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C, que é 21. O delta dá 100 menos 84. O nosso delta aqui dá 16. Certo? Achou o delta? Você vai atrás das raízes. Quem são suas raízes? X é menos o B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes A. Nosso X é menos o menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Nosso X vai dar 10, mais ou menos raiz de 16 é 4, dividido por 2. X', X duas linhas. 14, se eu somar 4 com 10, 14, dividido por 2, 7. Se eu subtrair 10, tiro 4, 6, dividido por 2, 3. 7 e 3 raízes dessa equação. Já já você vai perceber que eu vou voltar nessa equação. Guarde os números 7 e 3, tá? Ok? Lembrou? Vai usar muito aqui. Eu vou precisar dessas raízes. E quanto mais rápido, melhor para você. Certo? Agora, antes de falar do discriminante, perceba uma coisa. Você vai calcular a raiz, né? As raízes da equação. Você sempre vai bater aqui no raiz de delta. E aí, gente, você deve entender. Uma hora você vai somar, uma hora você vai subtrair essa raiz de delta. Se o delta der um número positivo, foi o que deu aqui, 16, poderia ser 15, poderia ser 13, positivo. Existe a raiz quadrada de número positivo, ele é real, você consegue extrair, às vezes não é exato, mas existe, certo? Então, ora você subtrai, ora você soma. Isso acarreta em dois valores, como aqui aconteceu. 14 por 2 deu 7, 6 por 2 deu 3. Dois valores bem diferentes. Porém, nada impede de muitas vezes eu estar resolvendo uma equação, calcular o delta e esse delta dar zero. Se o delta der zero, raiz de zero existe, é zero. E aí você vai somar zero e subtrair zero. Vai fazer diferença? Não. Isso significa que você só vai encontrar um número como solução da equação. Um só número. Só que na realidade são dois. É uma raiz que a gente chama de dupla. Duas raízes iguais, assim a matemática vai tratar. Mas é um único número. Isso ocorre quando o delta dá zero. E muitas vezes nada impede, dependendo quem é A, B, C, quando eu calcular o delta, você consegue um delta negativo. Aí a gente vai ter que parar aqui, você, primeiro ano, porque raiz quadrada de um número negativo, isso não é real. Isso não pertence aos reais. Esses números existem, você vai aprender no terceiro ano do ensino médio. Mas, agora ainda é cedo. Mas simplesmente não vamos ter raiz
real, certo? E aí você daria aqui no campo real, resolve em R, equação, solução vazia, caso ocorresse, certo? Não tem, porque o número não é real, mas ele existe. Então não use mais o termo não existe, impossível, certo? Simplesmente no campo real a solução seria vazia. Bom, lembrei como achar a equação, agora vou lembrar de uma coisa aqui que vai ser importante para entender um quadro depois. Estudo do discriminante daquele delta. Ao conhecer o delta, você pode simplesmente agora me dizer, se o delta der positivo maior que zero, você sempre vai encontrar para mim duas raízes reais e distintas, dois valores diferentes, como ocorreu lá, 7 e 3, dois valores diferentes, meio e 1/3, duas raízes reais e distintas, se o delta deu positivo. Se o delta der zero, o que você vai ter? Olha bem, escrevi aqui duas raízes reais e iguais. Um único número, a raiz que a gente chama de raiz dupla, mas ele é o único número, é a única solução. No conjunto a gente não fica repetindo termos. Então se 2 é solução, seja dupla, seja tripla, é o número 2 a solução do problema. E aqui, numa equação de segundo grau, duas raízes reais iguais, sendo que em cima nós teríamos duas raízes distintas, diferentes. Aqui, duas raízes reais iguais. E agora, se delta der negativo, não admite raiz real. Não teremos raízes reais. Você vai ver no decorrer da aula que isso daqui vai ser interessante para você simplesmente entender alguns desenhos de uma parábola. Estamos chegando lá, só estou revisando a equação de segundo grau e chamando a tua atenção a detalhes importantes. Agora, você vai ter que saber muita equação. Isso não é, vamos dizer, né, obstáculo grande para muitos de vocês. Para muitos será. Então por isso que a gente está chamando a tua atenção. Fique esperto. Por quê? Eu disse a vocês que a gente vai ter que achar as raízes rápido para entender exercício, senão eles ficam longos demais para resolver. E de repente as raízes são simples e aí a gente chama a tua atenção. Isso daqui também foi apresentado já a vocês no 9º ano. E é basicamente aquilo que é tentar, tentativa e erro. Nem sempre dá. Porém, em soluções de equações simples, a gente chama a tua atenção, é e será necessário. Soma e produto das raízes. Lembra disso? E é aqui que a gente diz, né? Quando as raízes são fáceis, a gente tem que forçar a barra aqui. É a mesma coisa quando a gente fala para vocês assim, né? Vamos tentar em casa. Você vai precisar, você, no seu quarto, no seu tempo, tentar. Não ficar pensando que você vai ficar rápido sem tentar. E aqui, gente, certas equações, né, eu comparo assim, que a gente sempre escuta depois de vocês. Eu prefiro Bhaskara, tá? Só que é a mesma coisa de eu estar apresentando o smartphone de última geração e o WhatsApp para você. Te explico como usa, acho que nem precisa, né? Você fala que entendeu, só que se você não usar, você vai olhar para mim muitas vezes e falar, Shigeru, eu prefiro o correio. Funciona, mas eu acho que demora um pouco mais. Então, gente, por isso que a gente diz, se você nunca tentou, comece agora. Eu vou precisar bastante disso. Gente, o que é soma e produto das raízes? Sendo x1 e x2, a gente já falou. Se tem raízes, você tem duas raízes reais e distintas ou duas reais e iguais.
tem duas raízes, vamos pôr isso na tua cabeça, numa equação do segundo grau. E se são as raízes dessa equação, ax² mais bx mais c, o que é a soma das raízes? Literalmente, é pegar a primeira raiz e somar com a segunda. x1 mais x2. Isso sempre é e será representado por menos b sobre o a. Troca o sinal de b, divide por a. Menos b sobre a. Troca o sinal de b. Portanto, você viu lá, menos 10, a soma é 10. Você viu lá, menos 6, a soma é 6. Trocar o sinal de b e dividir pelo a. Se o a é 1, é somente menos b. Se o a não é 1, menos b sobre o valor de a. E o produto? A multiplicação, x1 vezes x2. Isso sempre será representado por c da equação sobre a, que não troca o sinal. Agora, vamos lá? Eu disse para você lembrar que eu pus a mesma equação aqui, que a gente fez e acabou de fazer, fez Bhaskara, achou lá as raízes. Só que aqui eu vou querer resolver diferente, as raízes lá eram bonitas. Eu vou querer aqui resolver por soma e produto. Como muitas equações, eu também vou resolver, principalmente quando as raízes são 1 e 2, 1 e 3, certo? 4 e 5. E aqui, como eu disse, é uma tentativa e erro. Se você não tentar, você nunca vai fazer. Gente, tirei a equação. Como que eu posso resolver essa equação? O que é a soma das raízes que eu acabei de dizer para vocês? Menos b sobre a. Troca o sinal de b. Você está vendo lá menos 10, mas vai ser mais 10. Ó. A soma é 10. Então eu garanto a vocês que as raízes dessa equação, a soma dá 10. Pode ser 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 5 e 5, 4 e 6. Tem um monte. E não podemos pensar só em números inteiros. Meio e 9 e meio. Certo? Nem só valores positivos. Menos 1 e 11. A soma também dá 10. Tanto é por isso que eu preciso do produto, que é C sobre A. 21 sobre 1. 21. Aí a dica agora é tentar. Eu procuro dois números, cuja soma dá 10 e o produto dá 21. A gente sempre dá a dica, para quem está iniciando, começar pelo produto C21. Produto 21, eu posso ter 1 e 21, só que aí a soma seria 22. Poderia ser 3 e 7, olha só. A soma não é 10? Uau! Quer dizer que eu posso deduzir aqui que as raízes x1 e x2 seria o quê? 3 e 7. A soma dá 10, produto 21. Solução desta equação: 3 e 7. Gente, pratique isso toda vez que ouvir eu fazendo ou pedindo para você raciocinar e pensar. Siga a intuição e guarde. Como eu disse, é como se eu tivesse apresentado a vocês o WhatsApp e você forçar e falar: eu prefiro usar o correio, eu prefiro usar o correio. Só vai sentir quando o correio entrar em greve. Aí não funciona o correio. Tá? Não estou falando que não possa usar. Claro que pode para se comunicar usando carta. Só que eu garanto que no atual dia de hoje, nos dias atuais, acho que não tem um de vocês que utiliza carta e manda pelo correio. Se tiver, me desculpe, mas eu acho muito difícil hoje.
porque agora vamos entrar na matéria. Tudo isso eu revisei até agora, senhores, para a gente começar. Portanto, preste muita atenção. São detalhes que você tem que guardar. Muitas vezes um exercício pede um único detalhe, e se você não guardou, não dá para você querer entender. Tudo começa aqui, função do segundo grau. A gente já começou a trabalhar a função do primeiro, desenho infinito de uma reta. E quando a gente fala função do primeiro grau, campo real, função de real em real, domínio real contra domínio real. Aqui também todos os reais têm que partir do seu domínio e chegar a uma imagem. E vai ser definida por f de x igual a x² mais bx mais c com a diferente de zero. Porque se o a for zero, vai ser função do primeiro grau reta, o que você estudou no capítulo anterior. Então agora a gente vai envolver uma outra função. E o desenho aqui não será reta. ax² mais bx mais c. Gráfico de toda função nessas condições. Domínio real contra domínio real. Expressa no tipo ax² mais bx mais c. Vai ser uma parábola. Uma curva. Quando a gente fala parábola, gente, você tem que pensar, uma curva assim. Justamente, antena parabólica não está muito na moda, mas você ainda lembra de alguma coisa? Faróis de veículos são todos parabólicos. Né? Tem aqueles carros que você vê lá na propaganda, dupla parábola. São dois faróis simplesmente parabólicos. Todo farol normalmente é parabólico. Tá? Simplesmente quando você tem dupla parábola, você tem dois faróis de um lado, você tem na realidade 4, né? Com cavidades dessa, onde aqui vai vir a lâmpada. Vamos pensar assim, melhor. Aí vem aqui a lâmpada. Não sei se você percebeu, ou nunca percebeu, a lâmpada do veículo sempre é fechada aqui, tampada, espelhada aqui, não passa a luz por aqui, certo? Ela é vedada, a luz não vai de frente. Então tem um espelho aqui justamente para quando você acender aqui, o espelho vir e bater simplesmente para cá e refletir a luz assim. Tanto é que, né, quando você vai de frente para um veículo, você vê a luz sempre incidindo em linha reta, tá? Não é espalhado, senão basicamente ofusca a visão do carro que vem ao contrário. Porém, gente, nossas curvas serão assim. E para ser função só tem dois modelinhos. A parábola de concavidade para cima, boca para cima, e isso vai ser fácil identificar se a boca está para cima, é porque o meu A é maior que zero. A maior que zero, o A, o acompanhante de x², se é positivo, a boca da parábola está para cima. Detalhe, aqui não tem parábola crescente ou decrescente, hein? Porque não sei se você percebe aqui, a curva, esse momento decresce, já que esse momento cresce. Então não é crescente ou decrescente, é boca para cima, concavidade para cima, ou concavidade para baixo. A mesma curva parábola com a boca para baixo. E quando vai estar para baixo? Quando o A for negativo. Até aqui fácil de você identificar. Se a função de segundo grau, desenha uma parábola, não é mais reta. Se o A é positivo, boca para cima. Se o A é negativo, boca para baixo. Só que aqui compete a vocês agora, veja bem, quando a gente estudou reta, a gente falou lá, reta constante, reta crescente e decrescente. Parábolas são 6 modelos, e isso tem a ver com o que eu acabei de falar com o estudo do discriminante, para você entender os 6 modelos da parábola. Quando a gente fala 6, parece que é muita coisa para guardar.
Mas não, você vai perceber que não. Vamos lá? Desenhos de uma parábola. Reta só tinha dois, crescente e decrescente. Aí você podia considerar constante, paralela ao eixo X. 3 modelinhos. Parábola você tem 6 modelinhos. Dada uma função real definida por f de x igual a x² mais bx mais c, com a diferente de zero, já acabamos de apresentar o gráfico é uma parábola. Se o a é positivo, boca para cima. Se o a é negativo, boca para baixo. E disse a vocês 6 desenhos. Vamos fazer aqui. Perceba, quando eu falei 6, fica parecendo muito, mas eu vou desenhar 3 deles aqui, ó. Primeiro desenho, este. Pensando aqui, ó, eixo Y, aqui eixo X. O segundo desenho, este. E o terceiro desenho, este. Agora, perceba, diferencie um desenho do outro. As diferenças. A única coisa que cortou 2 vezes o eixo X, aqui só encostou no eixo X uma única vez, e aqui não cortou o eixo X. São os 3 desenhos diferentes de concavidade para cima. E aí, ó, quando eu falei 6 desenhos, todo mundo fala, nossa, 6, olha aí, ó. A diferença começa. Corta 2, corta 1, não corta. Ou os mesmos 3 desenhos agora, com a parábola de boca para baixo. Perceberam? 6 desenhos. Agora, vamos começar a diferenciar e veja bem, aqui começam os nossos conceitos importantes. Parece fácil, mas você tem que guardar todos. Quando é que a boca está para cima mesmo? Quando A é maior que zero. Então aqui A é maior que zero, aqui A é maior que zero, aqui A é maior que zero. Tem que olhar aqui o meu A. Já aqui meu A é menor que zero, aqui o meu A é menor que zero, aqui meu A é menor que zero. Até aí tudo moleza, fácil. Boca para cima, A positivo. Boca para baixo, A negativo. Outra coisa também moleza, que é só guardar. Assim como a gente já falou em reta. Reta também era assim. O A maior que zero, reta crescente. A menor que zero, reta decrescente. Aqui parábola. A maior que zero, boca para cima. A menor que zero, boca para baixo. O A é o coeficiente de x². Agora, o C. Termo independente, o termo que não tem x. Aqui tem x², aqui tem x. C é o termo chamado independente, independente de x. Gente, é o C da parábola. É onde a parábola corta o eixo Y. Todas elas. Corta o eixo Y em C. Se o C é 5, cortou no 5. Se o C é menos 3, cortou no menos 3. Se eu não tiver C, cortou no 0. C é 0. É uma parábola que vai passar pela origem. Seria aquelas que você não vê C. C é 0. Porém, se C assume um valor, é o local exato onde a parábola corta o eixo Y. Ah, tá. Agora vem aquilo que eu falei, que eu fiquei lá batendo, delta maior que zero, 2 raízes reais e distintas. Delta igual a zero, uma só raiz. Delta negativo, não admite raiz real. A gente trabalha em função real. Então, gente, agora vamos lá. A pergunta que falta para nós. Shigeru, onde corta o eixo X? Eu já sei onde corta o eixo Y, já sei se a boca está para cima ou para baixo, só de olhar. Só que agora, gente, vem a pergunta fatídica e talvez mais importante de vocês. Shigeru, onde corta o eixo X?
Como é que chama isso mesmo? Eu defini lá em função do primeiro grau, e o nome não muda em nenhuma das funções que você vai estudar. Você quer saber onde corta o eixo x, senhores? Você quer o zero da função. Se você quer o zero da função, é o momento de você esquecer que você está mexendo com função e igualar a expressão, que é ax² mais bx mais c igual a zero. Meio óbvio. Você quer saber onde a função vale zero. E aí, por isso que eu fiquei recordando como é que acha as raízes de uma equação de segundo grau. Se eu não sei achar a raiz, meu bem, eu não saberei te responder onde corta o eixo x, que vai ser importantíssimo para mim. E aí, ó, dá para você começar a raciocinar e perceber qual a diferença de cada uma delas. Por quê? Aqui não cortou em dois lugares, dois valores, x1 e x2. Dois valores diferentes na reta real. Quando é que você tem duas raízes reais e distintas mesmo? Quando delta é maior que zero. Se o delta é positivo, meu bem, a parábola corta em dois pontos o eixo x. Se o delta deu positivo, eu tenho duas raízes reais e distintas. Portanto, as parábolas vão ter dois pontos de corte. Olha, aprendi a achar a raiz. Aprendeu. Fiquei lá, estudando o discriminante. Se é maior que zero, tem dois valores distintos. Sim. Se deu zero, só um valor, dois valores iguais, que é justamente o caso aqui. Só tem uma raiz. Na realidade, a gente diz que é uma raiz dupla. Ela tangencia o eixo x, só toca naquele valor e sobe. E quando você tem uma única raiz? Quando delta for zero. Puxa vida, ó, faça todas as ligações. Delta deu zero, um só ponto de corte. A parábola só vai encostar e descer ou subir. E qual a última opção mesmo? Se delta deu negativo, eu não tenho raiz real, não é isso? Não admite raiz real. E aí? Não corta o eixo x, ó. Nem essa, nem essa. Perceba a ligação, como é tão importante tudo isso que a gente está falando. São 6 modelos, eu sei se a boca está para cima ou para baixo, olhando o A. Eu sei onde corta o eixo Y, olhando o C. Você quer saber onde corta o eixo X? Bem, tem que achar as raízes, o mais rápido possível, porque é só saber onde a parábola corta o eixo X. Um detalhe que a gente tem que deixar claro, a gente desenha a parábola assim, mas ela é infinita. Continua subindo aqui, todas as parábolas, assim como essa, continua descendo e descendo até o infinito. Domínio real, todos os reais têm que partir e chegar numa imagem. Tá aí, ó, função do segundo grau, apresentado a vocês. Então aqui, ó, é uma repetição do que a gente acabou de ver. Só um modelinho aí das parábolas, que são os 6 modelos, que a gente chama de estudo das parábolas. Tá aí, ó. Se A é maior que zero, tem aqui, cortando em 2 pontos o eixo x, só tocando o eixo x no único ponto.
sem cortar o eixo X, boca para cima. Todas elas A maior que zero. Já o mesmo desenho, só que de boca para baixo, todas elas A menor que zero. Se tem duas raízes, delta dá maior que zero. 2 pontos de corte. Lembrando, delta é B quadrado menos 4AC. Se delta deu zero, só tem uma raiz. Aí se o A é para cima, corta na raiz, boca para cima. Se o A é negativo, boca para baixo. Se o A é positivo, boca para cima. Se delta deu negativo, ela simplesmente não encosta no eixo X. Está totalmente acima ou totalmente abaixo do eixo X. Beleza? Mais uma coisa agora, gente, chamando a tua atenção. Toda parábola tem o ponto que a gente diz vértice. Vértice de uma parábola seria aqui o finzinho dela, aqui, pontinho, que justamente divide a parábola aqui no meio. Quando a gente fala isso, tem um momento que ela decresce e a partir desse ponto ela começa a crescer, bem no meio do desenho dela. Esse é o vértice. Lembrando, o vértice é um ponto. Se é um ponto, tem o X do vértice, tem o Y do vértice. Esse vértice vai ser muito importante na hora de entender certos problemas. Tanto essa parábola, quanto esta outra. Também tem seu vértice. Está aqui. X do vértice, Y do vértice. Todo vértice é um ponto, que a gente vai chamar de XV e YV. Vértice de uma parábola. Temos que achar muitas vezes esse vértice. O momento exato onde a parábola muda o sentido. Estava decrescendo, depois do vértice começou a crescer. Já quero o contrário. Estava crescendo, depois do vértice vai decrescer. É o que todo mundo está falando hoje. Pico, né, do coronavírus, aí pico de contágio. Está crescendo, crescendo, crescendo. Mas vai chegar num ponto que é o pico. A partir do pico vai decrescer. Não que seja uma parábola, tá? Mas só estou dizendo que é um momento que às vezes muitos esperam. Lucro máximo. Certo? Qual o mínimo que você pode fazer para não ter prejuízo? Então você às vezes vai ter que estudar uma função feito essa. Gente, vértice, XV, YV, agora guarde a formulinha do vértice. Quem que é o X do vértice? X do vértice, menos B sobre 2A. Quando você tem sua função f de x igual a ax quadrado, mais bx, mais c, o x do vértice é menos o b, troca o sinal de b e divide por 2 vezes a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Lembrando só, né, delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac. Por isso que a gente está começando. Revisou a equação do segundo grau, porque já percebeu. Se eu quero saber onde corta o eixo x, preciso ir atrás das raízes. Preciso saber Bhaskara. E se eu sou esperto, vou treinar soma e produto. Porque eu preciso saber isso rápido. Fora isso, para achar vértice, eu preciso do delta, b quadrado menos 4ac. Volta tudo e com fórmulas novas. Esse vértice é importante. E outro detalhe, nome que você vai perceber em exercícios. Muitas vezes, quando a parábola está de boca para cima, o vértice aqui vai ser chamado de ponto mínimo da parábola, que seria o menor valor que essa parábola assume. Perceba, abaixo desse ponto eu não vou ter desenho.
Então esse é o mínimo valor. Ponto mínimo se a parábola tiver com concavidade para cima. E se ela tiver concavidade para baixo, já inverte. Ponto máximo da parábola. É o maior valor que essa parábola assume. Né? Porque a gente está escutando muito, o pico da epidemia vai se dar na semana que vem, na outra semana. É o máximo. A partir daí espera-se diminuição. Perceba, ó. São coisas, é lógico, bem mais técnicas que existem por trás, mas a gente está começando a estudar certas coisas que tem a ver com o que você está estudando. Porém, vai prestando atenção que depois da tarefa, os exercícios que eu deixei vão te pedir tudo isso. Achar o vértice, achar a imagem. E esse vértice tem tudo a ver com determinar a imagem de uma função do segundo grau. Vamos ver? Gente, quando eu te dou uma função do segundo grau, você vai estudar, ver se o A é maior que zero, boca para cima. Se eu te perguntar onde corta o eixo Y, você vai pôr aqui o valor de C. Onde corta o eixo X, você vai achar para mim as raízes. Agora, se eu te pedir a imagem, você vai ter que achar o vértice. Como é que é mesmo? Vamos lá lembrar, ó, x do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Personagem importante. Aí você vai achar um ponto que é o vértice. E veja, isso é o que a gente chama de ponto mínimo. É o menor valor que essa função vai assumir. Se eu achar que o y do vértice é menos 5 é o menor valor que essa função assume. Eu não tenho desenho abaixo. E se eu estou te pedindo imagem, a imagem da função é desse y do vértice para cima. Lembrando que parábola não acaba, ela é infinita tanto para cá quanto para cá. Minha imagem é desse ponto para cima, do y do vértice. E aí você vai me responder lá, ó, imagem dessa função. É todo y, imagem é valor de y, pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual ao y do vértice. Veja por que o y do vértice é importante. Sabendo achar menos delta sobre 4a, para você achar o ponto mínimo dessa função. Porque é desse ponto mínimo para cima que eu vou ter imagem. Contrariando, você pode ter a parábola de boca para baixo, a menor que zero. Porém, o jeito de achar o vértice é o mesmo, não muda nada. Somente que você vai achar o que a gente chama de ponto máximo. A maior imagem que essa função pode assumir é o y do vértice. Eu não tenho imagem para cima, só desse ponto para baixo. E aí, o seu conjunto imagem é desse ponto para baixo. Respondendo, imagem da função y pertencente aos reais, tal que y seja menor ou igual ao y do vértice. Então vai percebendo por que o vértice é importante. É um momento onde a parábola muda a sua trajetória, está decrescendo, a partir daquele ponto cresce, chamado de ponto mínimo, ou então, se ela estiver de boca para baixo, chamado de ponto máximo, é daquele ponto, né, que é o máximo, onde esse ponto sempre determina a imagem da função. Então, vai percebendo os exercícios que eu deixei de tarefa, manda você aí, ó, né, achar o esboço, achar onde corta o eixo X, achar o vértice, achar o conjunto imagem, está tudo aqui. E somos obrigados a aprender tudo.
Ai, ai. Agora, vamos lá. Estudadas as informações, e gente, você tem que absorver todas elas. Não adianta querer fazer exercício agora se você não sabe as informações. Que agora nessa aula aqui, a gente dá o tempo, na outra semana é feriado, na outra eu vou corrigir a tarefa que eu vou passar, que é simplesmente aí, ó, exercício 2, item A e B. Deixei os mais fáceis para você, tá? Só que eu quero que façam, mande lá pro portal, direitinho até a próxima aula. E é desenhar, fazer esboço de gráfico de parábola. É o que eu vou fazer, os itens C e D. E mais o primeiro exercício, item A, que é o primeiro exercício aí da página 28, tá? Exercício 1. Determine os coeficientes a, b e c da função f de x igual a x² mais bx mais c, sabendo que f de 0 é 0, f de 10 é 10 e f de 5 é 6. Então note, ó, o sonho nosso, né, é pensar na aula passada, aquela função do primeiro grau, onde era f de x igual a x mais b. Só tinha duas coisas para você achar. Não sei se você começou a notar como é que começa o grau de dificuldade a aumentar. Agora eu tenho que achar A, tenho que achar B e achar C. São 3. E aí é lógico, antes tinha que achar A e B, ele te dava 2 informações. Agora ele é obrigado a te dar 3, ele pede as 3, A, B e C. E vamos lá, primeira informação. A imagem do 0 é 0. F de 0 é 0. Então, gente, se ele me deu que f de 0 é 0, o que é f de 0? Não é substituir o x por 0? A vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c, igual a 0. O que eu vou concluir aqui? 0 ao quadrado é 0 vezes a, 0. 0 vezes b, 0. Vou concluir que c é 0. Que beleza, ó. Eu já achei c. Quem quer C mesmo, lembrando, é onde corta o eixo Y. Ninguém pediu para desenhar aqui, mas eu posso garantir que a minha parábola corta o eixo Y no 0, na origem do sistema cartesiano. O eixo Y. Agora, se C é 0, você já não tem 3 incógnitas, né? Você já sabe que a sua função f de x é do tipo ax² mais bx mais 0, que eu não preciso pôr. Não tem o porquê colocar aqui. Como não existisse. Falta achar A e B. E eu tenho 2 informações. Agora ficou mais fácil. Vai montar um sistema. Só que vai percebendo que os valores aqui não são bonitos, tá? Talvez eu gaste bastante papel para fazer continha aqui. Porque qual outra informação? F de 10 é 10. Então dá A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10, mais 0, né? Que agora é aqui, igual a 10. Então dá 100A mais 10b igual a 10. Para diminuir um pouco, eu vou dividir tudo por 10 aqui. Fica 10a mais b igual a 1. Guarda essa sentença, que agora a gente vai usar e queimar a última informação que ele te deu. F de 5 é 6.
f de 5 é 6, substituindo aqui x por 5, dá v5 ao quadrado mais bv5 igual a 6. Imagem do 5 dá 25a mais 5b igual a 6. Essa seria a segunda equação. Duas equações, duas incógnitas. Sisteminha para a gente resolver. Resolver esse sistema, ó, o que eu vou fazer, eu vou isolar b aqui. B fica 1 menos 10a. Se b é 1 menos 10a, vou substituir aqui. E aí fica, ó, 25a mais 5 vezes b, que é 1 menos 10a, igual a 6. 25a mais 5 menos 50a igual a 6. Dá menos 25a igual, passo 5 para cá, 6 tiro 5, 1. O a é menos 1 sobre 25 avos. Como eu falei, os números não são bonitos. O c deu 0, o a menos 1 sobre 25. E o b? Volta aqui, b é 1, menos 10 vezes o a, que é menos 1 sobre 25. Menos por menos dá mais. 1 mais 10 sobre 25. Simplificando por 5 aqui e 5 aqui. Isso daqui vai dar 1 mais 2 quintos. MMC dá 5 mais 2, 7 quintos. É o meu B. Pediu para achar A, B e C. C a gente achou de cara, animou. Já para achar A e B, montagem de um sisteminha. O item B, gente, não faço, ele é bem grande, tá? Dá para fazer aí que seria sistema 3x3. Dá para fazer, mas o procedimento é bem maior do que esse. Por isso que eu estou fazendo o primeiro. Só para falar que agora está mexendo com função de segundo grau. Se você não conhece a função, eu preciso achar 3 valores, o A, o B e o C. Antigamente só tinha que achar A e B, era a função do primeiro grau. Agora é do segundo. E agora, muita atenção, tua tarefa depende do que a gente vai ver agora. Segundo exercício, gente. Pedi para vocês o item A e B. Vou fazer o C e o D. Quero tarefa bem feita, esboço de gráfico, bonitinho. Começa a perceber que você vai ter que mexer com esse trem agora. Faço o esboço do gráfico das funções a seguir. Destacando os pontos de intersecção dos gráficos com os eixos coordenados, quando houver. E o vértice. Indique também o conjunto imagem. Olha lá, ó, tudo que a gente falou na aula. Então vai prestando atenção que depois, a aula que vem, a gente só vai ficar resolvendo o problema e vai depender desse conhecimento. Vamos lá, ó. Eu vou desenhar essa função, mostrar tudo o que eu preciso. Já bato o olho e já sei, ó. Pelo A ser negativo, a boca é para baixo. O C é menos 2, corta o eixo Y no menos 2. Boca para baixo e corta o eixo Y no menos 2. Detalhe. Você quer saber onde corta o eixo X? Tem que achar as raízes. Lembra que eu fiquei revisando a equação do segundo grau?
Como é que acha as raízes aqui mesmo? Menos 2x² menos 4x menos 2 igual a 0. Esqueço que é função por um momento e vou achar as raízes dessa equação. Para melhorar, eu posso dividir tudo por 2, né? Gente, melhor não. Sabe por quê? Ele pediu um vértice. Se eu começar a ficar dividindo aqui, vai dar... Você vai querer aproveitar o delta e não vai dar certo para achar o vértice, tá? Então, como eu tenho que achar o vértice, vamos achar as raízes desse jeito. Delta é o b ao quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 2. O delta aqui vai dar 16, menos por menos dá mais, por menos dá menos, 16. O nosso delta dá 0. Delta dando 0, quem seriam nossas raízes? Menos o b, menos menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, 0, dividido por 2 vezes o a. Sai um x', sai um x 2 linhas. Que na realidade é um x só, porque o delta dá 0, né? Então aqui, ó, não vai ter duas raízes, seria um único valor. 4 mais ou menos 0 sobre 4, o número 1. Achei a raiz. Então veja, boca para baixo, não é isso? A é negativo. Corta o eixo y no menos 2. Agora eu posso te dizer, corta o eixo x no único lugar que é 1. Gente, aqui o vértice vai ser a própria raiz, tá? Se você for achar lá, vamos achar. Ó. X do vértice menos b sobre 2a. Menos o menos 4 sobre 2 vezes o menos 2. Isso daqui vai dar 4 sobre menos 4, que dá menos 1. Isso. Menos o b sobre 2a. X do vértice dá menos 1. Y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. No caso, menos 0 sobre 4 vezes menos 2. Isso daqui vai dar 0. Um detalhezinho que eu vi agora, 2 vezes menos 2 é menos 4. Então a raiz aqui é menos 1. Então agora sim eu estou pronto para fazer o esboço. Gente, vamos lá, eixo x, eixo y. Parábola, vai cortar no menos 2 o eixo y. Corta no menos 1 o eixo x. Boca para baixo. Esse seria o desenho de sua parábola. Então, achar as raízes para achar onde corta, se corta. Tanto que ele falou, quando houver. Aqui houve ainda corte na única raiz que é menos 1. O vértice da parábola é o ponto menos 1 e 0. Imagem, ele pediu para você determinar o conjunto imagem. A imagem dessa função, olha bem, é do y do vértice, que é 0, para baixo. Portanto, meu conjunto imagem dessa função seria todo y pertencente aos reais, tal que y seja menor ou igual a 0. É do 0 para baixo que você tem imagem. Você não tem imagem acima do 0.
E o último exercício, gente. A mesma coisa nessa próxima função. Faço o esboço, determine o vértice. Bom, função do segundo grau, desenha uma parábola. Boca para cima, porque o A é positivo, o A vale 1. Corta o eixo Y no 4. Até aí, só bati o olho e vi. Corta o eixo X nas raízes, se tiver. Então, você pega iguala a função a zero. Tenta determinar as raízes. Vamos lá, delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O delta vai dar 4 menos 16, menos 12. Se o delta é negativo, você não vai ter raiz real. Se não tem raiz real, não corta o eixo X, minha parábola. Só que se ele mandou esboçar, eu preciso do vértice pelo menos. Quem que é X do vértice? Menos B sobre 2A. Menos 2 sobre 2 vezes 1. Dá 2 sobre 2, dá 1, o X do vértice. Y do vértice é menos o delta sobre 4A. Menos 12 sobre 4 vezes 1. Isso dá 12 sobre 4, 3. O vértice dessa função é o ponto 1, 3. Então eu já sei, não corto o eixo X, a boca é para cima, corto o eixo Y no 4 e tem esse vértice. Então agora, ó, fazer o esboço do gráfico aqui. Corta no 4, 1, 2, 3, 4. O eixo Y. O vértice é o ponto 1, 3. Boca para cima. Então, uma parábola que viria aqui, ó, faria isso e subiria. Está aqui o desenho da sua parábola. Conjunto imagem é do ponto 3 para cima. Imagem dessa função. Todo y pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual ao número 3. Gente, faço a tarefa, são idênticos a esse, só que acho que vai achar a raiz, vai achar onde corta o eixo X, faz bonitinho, faz direitinho, aula que vem a gente corrige e começa a fazer exercícios dessa parte. Estude isso, tem que estar bem afiadinho. Cai muito isso em provas de vestibular, Enem e diabo a 4. Com certeza também na prova de avaliação de vocês. E é fácil ver se você estudou ou não isso, porque senão, se não souber, vai deixar em branco. Por favor, estudem. Ok? Gente, tudo de bom, espero que estejam todos bem e até a próxima aula.